Por que eu não pego só a ilhota que é exclusivamente as células do pâncreas, né? A região do pâncreas, onde eu tenho muitas células beta, e faço um transplante de ilhota? É possível também. É muito raro, mas também é uma terapia possível. E essa terapia não é eficaz para qual tipo de diabetes? Tipo 2 também. Ou seja, ao invés de eu transplantar o pâncreas, eu posso simplesmente pegar as células beta que fazem insulina e transplantar para alguém. Porém, o paciente tipo 2 não vai ser tão beneficiado quanto comparado ao tipo 1, que não tem célula beta. Ok? E a tipo 2? Eu poderia usar insulina para poder tratar um paciente que tem diabetes tipo 2? Não poderia, eu tenho que usar outras alternativas terapêuticas. Porém, existem, isso não é raro, muitos pacientes com tipo 2 que têm deficiência insulínica. Então, eu tenho sim também que usar a insulina. Ok? É importante ter isso em mente. Mas, de uma forma geral, não é usada insulina. São usadas medicações orais que aumentam a eficiência da insulina em promover a entrada da glicose no interior celular. Então, é um mecanismo diferente do diabetes tipo 1. Então, eu tenho que ter, são duas medicações, metformina e glibenclamida, que fazem com que essa fechadura seja corrigida. Que o erro está sempre na fechadura, não na chave. Então, se a minha fechadura está defeituosa, eu dou essas medicações, ela vai corrigir a minha fechadura, e a chave, então, vai conseguir se ligar perfeitamente, abrir a célula e entrar a glicose. Porém, se é um paciente tipo 2, que não tem insulina, porque esse é o paciente que demora a fazer o diagnóstico, então, o pâncreas fica ali super estressado, fazendo muita insulina, e a célula beta morra, por exemplo, de superprodução de insulina, eu tenho que administrar, junto com esses medicamentos, a insulina. Ok? Conseguiram entender? Então, para poder resumir, nós temos a diabetes, que é uma doença muito grave, que pode ser dividida em dois tipos básicos. O tipo 1, que é uma doença que acomete principalmente criança, mais jovens e magras. O tipo 2, que acomete principalmente pessoas mais velhas e obesas. A terapia essencial para tipo 1 é a insulina. Não existia sobrevida de pacientes sem a descoberta da insulina. Então, todos os pacientes, sem exceção, morriam até os 12, 15 anos de idade, sem exceção. A insulina só foi descoberta em 1921, e depois disso a vida dos pacientes diabéticos tipo 1 mudou drasticamente. E os tipo 2 requerem os hipoglicemiantes orais, que são esses dois medicamentos que, diferentemente da insulina, ele vai corrigir a ligação da insulina ao seu receptor e facilitar, então, a sua eficácia. Ok? Muito obrigado e estou aberto às perguntas que vocês... Eu queria saber se diabetes tem cura. O diabetes não tem cura. Infelizmente, o diabetes não tem cura. Existem terapias que tentam curar o diabetes, porém, pela etiologia, né, pela causa do diabetes ser multifatorial, depender de fatores ambientais, como a alimentação, o estilo de vida, o diabetes não tem cura. Ele é absurdamente controlável. A pessoa que tem diabetes, ela só descontrola a diabetes por descuido dela. No caso do tipo 1, uma das terapias que é feita aqui de forma inovadora mundialmente é o transplante de células tronco hematopoéticas, que vem para ser uma terapia curativa, mas que mesmo assim não consegue ser curativa. Existem vários furos. A tendência é que se chegue algum dia em alguma terapia curativa para o diabetes, mas atualmente o diabetes não tem cura. Ali no tipo 2 que você mostrou, a pessoa toma 2 tipos de remédio. Ela continua tomando esses remédios até o fim até ela falecer, ou tem um término no meio do caminho? Ótima pergunta. De uma forma geral, o paciente tipo 2, ele é obeso e, consequentemente, tem o diabetes. Em muitos casos, consequentemente, tem que tomar terapia para o resto da vida. Porém, se o paciente consegue fazer um controle alimentar muito forte e perder muito peso, o paciente, muitas vezes, ele deixa de tomar o medicamento, que não significa a cura da doença. Mas existem muitos casos de pacientes obesos que fazem cirurgia bariátrica para retirar o excesso de gordura, reduzem o estômago, que, consequentemente, após esse processo cirúrgico, deixam de usar insulina ou de utilizar esses medicamentos. Porque o grande agravante no diabetes tipo 2 é o excesso de peso, é a gordura.
Porque o pâncreas ele funciona normalmente, de uma forma geral, mas é o excesso de gordura distribuída no corpo que impede a ação da insulina. Então, se o paciente consegue fazer um controle alimentar, muita atividade física e manter o peso, muitas vezes ele não precisa sequer tomar os medicamentos. Mas é sempre importante manter uma avaliação do teor glicêmico constante para saber se você está com altos níveis ou não. Mas é possível, sim, viver com diabetes sem tomar medicação. No caso do tipo 1, é impossível, porque você nunca vai ter insulina.